pessoal, bem-vindo a mais um episódio do ConfraCast. E hoje nós vamos abordar um assunto transformador para os empreendedores, para as startups. É TIFF as a Service. Tema chique, interessante, e comigo aqui está o Jurassic, pioneiro desse tema, né? TIFF as a Service. Alexandre Vlachlan, quero que você se apresente para todo mundo que está aqui. Legal. Primeiramente, muito obrigado pela presença, por estar, né, aqui também pioneiro nesse episódio de Confraria do Empreendedor, que para a gente também está sendo essa novidade. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua jornada, antes da gente falar desse tema que eu tenho certeza que vai impactar muito a forma de fazer negócio, a forma de acelerar startups, né, dando oportunidade aí para todo o ecossistema. Que legal. Bom, primeiro, Nath, brigadaço pelo convite. Estou na Confra, sou Confra. Sim, aqui todo mundo é Confra. É. Todo mundo que vier sempre é Confra. Parceiro da Confra. Quem não é, venha, porque é um grupo, nossa, uma comunidade muito ativa que se ajuda muito. Bacana, Faz uma obrigada. colaboração ativa. Então, Transformou a minha vida, eu espero transformar de todo mundo. Então, nossa, demais. Então, um prazer tá aqui. Falando, assim, rapidamente sobre mim, eu sou diversidade, porque eu tenho mais de 50. Então, vou fazer 52 esse ano, tenho uma carreira longa. Nem parece. Obrigado. Tenho uma carreira longa de 26 anos em mundo corporativo, em grandes multinacionais, onde eu liderei marketing, inovação, transformação digital, Brasil e América Latina. Mas acho que o mais legal é a parte pós. Porque eu cheguei perto dos 50 anos e hoje o que aconteceu? Quando a gente olha o mercado, muita gente que chega nessa idade começa a se preocupar. Né? E a vida após mundo crachá? E é tão novo ainda, tão ativo, né? Assim, hoje em dia, uma pessoa de 70 anos está liderando diversas frentes com muito glamour e vitalidade em empresas. Sim, uma das coisas que eu gosto de dizer, 80 anos. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com proatividade, tem a ver com atitude. Então, eu vejo muitas pessoas muito mais novas que não têm atitude, está muito mais perdida do que com vontade de comer à mesa, aprender. Desafios da nova geração. Total. E antes que acontecesse alguma coisa que a vida corporativa se acabasse, para mim, eu resolvi chutar minha própria bunda. E eu saí e resolvi inovar minha própria carreira. Lancei um livro chamado Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar numa Era de Incertezas, que foi publicado pela editora Buzz, e para mim isso foi um fechamento desse tempo corporativo. E me lancei no mundo startup, isso 4 anos atrás. Comecei a trabalhar numa health tech e eu saí. Na época eu trabalhava na HBO, América Latina, uma empresa de 1 bi, e fui parar numa startup de 13 pessoas. Eu era a 13ª e de repente a área de marketing era eu. Então, imagina você sair de uma grande estrutura para nenhuma estrutura. E ali, para mim, foi a sementinha da Sênior 4560, que tem a pretensão de ser, e eu acho que é, a primeira aceleradora sênior do Brasil. Legal. Que eu comecei ali a ativar essa nova carreira, sair do modelo do emprego para o modelo de trabalho, ajudando startups e negócios pequenos e médios como um C as a Service. Então, muito comum, e ao longo dessa jornada já são 7 startups, muito rapidamente, agora eu entro como CMO as a Service. Na startup que eu estou hoje, numa HR Tech, eu entrei como CMO as a Service, substituindo uma founder que saiu de licença maternidade. E hoje eu já sou o CRO, o Chief Revenue Officer, e acabo sendo um Partner as a Service. E por quê? Pela experiência, por essa jornada prática, mão na massa, em startups em 4 anos. Não, isso é fantástico. E me conta um pouquinho, essa estratégia de TIFF as a Service é por um tempo determinado, que se fica ali dentro da empresa. Existe esse tempo que é finalizado? Como que é essa passagem de bastão? Né? E como são as oportunidades também, que eu sei que são várias que acabam surgindo durante esse processo. Conta um pouquinho dessa experiência. Boa pergunta, Nath. Eu acho que eu vou começar respondendo, assim, dando um passo para trás, porque as pessoas, como isso é muito novo ainda, as pessoas costumam me perguntar, então você é um consultor? Eu falo, não. Eu não gosto da palavra consultor comparada com o que eu faço, porque o consultor, e nada contra o consultor, tá? Você que é consultor aí, tá tudo certo. Sim. Só meu posicionamento é diferente. O consultor, ele vai olhar o teu contexto e te dar uma direção. Ele não vai fazer. Eu sou um fazedor. Então, a minha metodologia é, eu vou numa startup,
o founder me passa um briefing, olha, eu tenho 2, 3 problemas, é para resolver. Um dos aprendizados que eu tenho é 7 startups, 7 briefings que eu recebi, os 7 não foram as coisas que eu fiz. Com certeza, eu tenho absoluta certeza que esse dado é real. Porque ali a falta de experiência, e eu muitas vezes eu combino, acho que numa conversa que a gente teve recentemente eu comentei, eu comparo muito startup eu ouvi isso uma vez e eu adorei, que é como jogar futebol de criança. Né? Você vai numa festa, a criançada tá jogando bola, chuta a bola para um lado, vai todo mundo para um lado, chuta para o outro, vai todo mundo para o outro. Então, todo mundo na tentativa de fazer um gol. Exato. Dando canelada para tudo quanto é lado. E correndo para tudo que é lado. Então, você tem um tema aí de estratégia governança, fazer escolhas. Então, e muitas vezes você está atacando o problema errado. Então, eu sou o gênio da lâmpada? Óbvio que não, mas eu trabalhei no mundo estruturado, com muita estratégia e planejamento, 25 anos. E há 4 anos eu estou olhando startups de dentro para dentro, que eu gosto de dizer, não de fora para dentro. Sim. Então, eu conheço startup do avesso. Então, hoje, né, muito rapidamente, eu consigo entender, olha, aquilo que você queria resolver não é o teu problema principal, não é o que está travando o teu crescimento. Então, o briefing dado, muitas vezes que eu chamo da minha fase do mergulho, que são 2, 3 semanas, eu mergulho, entro no sistema, no dia a dia, identifico o problema real. Então, a gente acaba indo resolver o problema real. E eu sou parte da solução. Eu não vou chegar para a Nath e falar, olha, você tem um problema de go-to-market. Não, eu vou falar, olha, você tem um problema, saída A, B, C, D, vamos junto. Vamos junto, essa é a solução, ou não, mas vamos testar, mas vamos aprender. Vamos fazer, porque mais do que testar, vamos fazer. E aí é um outro aprendizado, porque muitas vezes as startups têm pessoas técnicas muito boas, têm muito braço, mas têm pouca experiência. Então, também outra coisa que me perguntam muito, mas onde você vai como CMO as a Service? Já tem um CMO, já tem uma pessoa de marketing? Muitas vezes tem. Sim. Só que qual que é o benefício do founder, né? Você que é empreendedor, de trazer um C as a Service? Você traz uma pessoa por 3, por 6 meses para resolver um problema e essa pessoa vai transferir conhecimento para o teu head de marketing pelo fazer. Sim. Não é alguém, você não vai colocar a pessoa numa palestra, recebendo informações, mas é pelo fazer. Então eu acabo construindo, né, pessoas de marketing, ele de é um vendas. acelerador de negócio, Total. né? Ele passa a fazer parte do corpo de conselho, que isso também eu acho que é uma estratégia. Então, quando a gente aqui comentando sobre consultor. Às vezes você entra como CMO as a Service, né? Colocando ali mais mão na massa, entregando o seu valor, estruturando muitas vezes uma área. E depois, dali em diante, você passa a ser um conselheiro, um consultor, alguém de apoio, inclusive, para esses profissionais, né, que estão ali plenamente capacitados para tocar com base na estratégia construída. Total. E é interessante, Alexandre, porque eu vou compartilhar aqui, mas a gente teve aquele bate-papo uma vez e eu fiquei muito na dúvida, né, assim, conversando com você, do que eu fazia, do que eu, Nath, como empreendedora, co-founder da Confra, sou profissional de marketing, sou formada em marketing, dou mentoria de marketing, né, para startups, para empreendedores. Mas eu comentei com você uma coisa que no nosso bate-papo que me tocou e é um dos principais motivos de estar aqui, que é eu adoro fazer. Eu não aguento entrar dando uma consultoria ou uma mentoria sem estruturar um processo, sem estruturar uma estratégia, sem dar pitaco no negócio, né? E você comentou, Nath, não sofra, você é uma CMO as a Service. E isso me tocou. Eu falei assim, caraca, e não é que é mesmo? Às vezes tá alinhado com o meu perfil. Tô tentando me descobrir e é isso. E eu adoro, porque tudo é C, né? É C de Confra, é C de Chief, é C de CMO, enfim. Isso tá tudo conectado. E teve empatia não só pelo meu momento, né, como consultora de marketing, mas também com a vertical de negócio da Confraria do Empreendedor, que é o Confra Hub. Então, Confra Hub, a gente desenvolve comunidades empreendedoras para hubs de inovação, para governo, para entidades, para grandes empresas. E um dos principais pilares que a gente fala, nós somos uma community house, né? Nós somos community as a service, a pró de um servir, a pró de oferecer, de acelerar, de desenvolver e fazer negócio. E isso teve muita empatia com essa conversa. Né? E a gente está aqui trazendo isso para os empreendedores, para vocês que estão aqui nos assistindo, é transformador
não no sentido só bonito da palavra, não só no sentido da metodologia ser aplicada, né? Que seu método é fantástico, tem muito. Eu falo que você é o Jurassic e realmente o pessoal fala, é o pioneiro e a gente tem muito que aprender e evoluir. Agora, para o empreendedor, e principalmente eu, Nath, né? 10 anos aí empreendendo, gente, um ponto aqui trazer para vocês. Fala sério. É difícil você conseguir, na hora ali, nos seus primeiros, segundo, terceiro ano de vida de uma startup, conseguir trazer uma pessoa de alto nível para dentro. Então, aí entra. Eu já tive dificuldade. CTO. Preciso de uma CTO, porque senão não vai tocar meu negócio. Preciso de um CMO, que não vai tocar. Preciso de um CEO. Gente, isso com esse novo modelo, com esse novo olhar, né, de Chief as a Service, cria-se aí uma oportunidade para acelerar startups. E é isso que você comentou. Entra, faz, transforma e vamos junto. Né? Eu acho que a gratificação maior não é pela oportunidade do mercado, e sim pela transformação e o impacto que você faz em uma startup e na vida do empreendedor. Sim. E na sua própria. Nath, porque né, eu fui acostumado, a geração X, a crescer em grandes empresas, carreiras muito longevas. Com pai e mãe falando, que lindo, meu filho trabalha em tanta empresa. Exato. Hoje minha mãe esquece. Ela fala, minha filha, esquece, eu não consigo entender o que você faz. Você trabalha com marketing, empreendedorismo, o que é esse negócio mesmo? E você não tem loja para ela? Assim, né? Imagina normal, eu que natural. De 3 em 3, 6 em 6, eu tô mudando. Então, para mim, como profissional, eu brinco que eu saí de uma jornada de quase que linear, porque eu já era C-level no mundo corporativo, então eu aprendia muito pouco. E quando eu caio na startup, eu estou naquilo que está mais avançado e eu estou em vários segmentos. Eu já acelerei 7 startups. E aprendendo pra caramba, de né, 4 Alexandre? segmentos diferentes. Já foram 3 HR Techs, já foi uma Green Tech, já foi uma Fintech, já um pouco de tudo. Então, nossa, isso para mim, como aprendizado, é exponencial. Então, eu sinto que eu estou muito na ponta e cada vez entendendo mais esse modelo muito rápido, porque uma das coisas que eu também gosto de falar é você que está assistindo a gente. Eu também quero ser um C as a Service, também quero ser um Chief as a Service. Para mim tem que ter uma mudança de mentalidade, se você trabalha no mundo corporativo. Porque o startup é muito o fazer. Eu brinco que não adianta você ser um baita ideudo, aquela pessoa que gosta de ter ideia, quer fazer 70 mil coisas, cara... Essa pessoa não precisa, o founder não precisa dessa pessoa na startup, acredita em mim. O founder precisa de alguém que dá direção, ajuda a fazer, não a ter mais ideias. Porque ideia em startup não falta. Não falta. Ao contrário, sobra. O exercício da startup é você dizer não. E é você ter foco, product market fit. Né? Desenvolver pessoas, Exato. Né? Se desenvolver com relação às ferramentas também, né, Alexandre? Que deve ser um desafio. Porque acaba-se você, como C-level, às vezes, em posição ali, você não entra tanto mão na massa na ferramenta. Você fica muito no que é estratégico. Sim. E aí, no que é estratégico, e você entra assumindo posição, às vezes, de uma startup, que você mesmo tem que fazer um disparo ali de um e-mail marketing. Total, não cansei de fazer. Você mesmo, às vezes, né, precisa fazer um release, enviar para uma assessoria de imprensa. Direto. Dar um drive, de certa forma, para a startup. Sim, fazer adesivo, ir no Canva, fazer logo, fazer o post, depois programar, depois postar, depois ir no Google, no Meta Ads e fazer o impulsionamento. Então, na primeira startup foi o maior choque que eu tive, né? Porque eu era o intraempreendedor e eu não sei se você sabe a diferença do intraempreendedor e do empreendedor. São duas palavras. Eu sei que tem uma diferença de conceito e etc, mas pode falar. Vou adorar aprender também aqui. Liberdade e recursos. Quando você está dentro de uma empresa, você tem pouca liberdade e muito recurso. Se você tem eu trabalhava numa HBO, numa Nestlé. Putz, o computador deu pau. Eu vou lá em TI. Nossa, eu preciso contratar alguém. Vai lá em recursos humanos. Nossa, eu preciso de alguém de finanças me ajudar. Traz a pessoa. Você tem recurso. Humano, financeiro, né, o escritório e tudo mais. Mas você tem pouca liberdade. Porque você tem muito fluxo, processo, matriz global. Então, você tem que aprender como intraempreendedor, intraempreendedora, a navegar naquele pântano, naquele labirinto corporativo. O empreendedor é o contrário. Você tem
liberdade para fazer o que você quiser, ninguém te prende, porque é você com você mesmo ou com poucos. Sim. E só que você tem pouco recurso. Às vezes zero recurso, né? O empreendedor, eu falo que ele só tem que tomar cuidado para ele não ser um pato. Porque no início ele já é mesmo um pato. Você faz tudo um pouquinho. Aí a sensação que é o empreendedor se fecha. Ai, eu não sei fazer nada direito, nada sai direito, porque eu sou tudo. E é a vida normal. Eu desconheço ainda um empreendedor, né, que não tenha passado por esse processo. Total. E eu acho que aí você traz outro ponto que é super importante, porque também é você que tem uma startup, uma pequena e média empresa que está nos escutando, fala, cara, será que eu preciso, né, de um C as a Service? Olha, dependendo do teu tamanho, eu diria que sim, porque você vai dar vários passos acelerados versus outros, porque fica um corpo muito tecnicamente forte, mas tomando decisões erradas. Então, quando você tem uma pessoa mais experiente, ela vai acelerar a tua decisão. Coisas que eu ajudei founders a fazer, a tomar rodada de fundo, porque quando o investidor vê um currículo de um C-level, esse cara já trabalhou na HBO, na Nestlé, na Diageo, fez América Latina, Brasil, marketing, inovação, vendas, lá. Isso dá segurança, que você tem uma pessoa, né, estrategicamente, de peso, de governança, que sabe o que está fazendo. E nada contra o empreendedor, aquele raiz que está vindo, mas essa combinação pode ser muito poderosa. Sim. Você organiza também, né, aquilo que você estava falando, das capacidades da equipe. Então, que escolhas você precisa fazer de pessoas de contratação? É muito comum. Tem um determinado skill ou habilidades de pessoas que vai te ajudar a ir do ponto A para o B. Do B para o C é outro. Como é que você faz essa escolha? Sim. Então, trazer uma pessoa mais experiente eu recomendo muito. Principalmente para startups aí que tem um ARR, o famoso Annual Recurring Revenue, que é o faturamento anual, acima de 3, 4 milhões. Porque você provavelmente está num pré-seed ou entre um seed e uma série A. Então você precisa, né, chegar para aquele investidor que fez o investimento ou para aquele que vai fazer, falou, cara, eu tenho consistência naquilo que eu estou fazendo. Sim. Então aí o C as a Service para mim nossa, sopinha no mel, é perfeito. Perfeito. E eu não estou falando só do CMO, é CTO, é CFO, quem testa gosta. Quem testa expande. Porque o modelo, você como empresário, né, ou como empreendedor ou empreendedora, o que você tem a perder? Você está pegando uma pessoa altamente qualificada, dando um desafio real de negócios ou validando um desafio, um contrato de 3, 6 meses. Que é curto, isso é importante também, Sim. né, Alexandre? Que eu lembro em uma conversa, você mencionou. De 3 a 6 meses. No máximo ali que você estourou foi 1 ano, 1 ano e meio. Eu fiz 1 ano e meio, mas então, depende, porque esse 1 ano e meio ele acabou se materializando porque tinha uma expectativa de captação, então fica mais um pouco e vem vindo, e putz, e tá legal, e vamos indo, e eu tava curtindo o rolê também, então eu fui ficando. Então acho que eu gosto de começar o C as a Service sempre com contratos de 3 meses, porque eu conheço a startup e a startup me conhece. Sim. Então o 3 meses é aquele tempo, não é nem muito pouco, nem muito. Para uma startup 3 meses, você sabe, é 3 anos. É a eternidade. Então, se você não consegue se provar em 3 meses, não rolou. Então, o risco para um founder e às vezes é pequeno. Tá tudo bem, né? Às vezes tá não teve bem. empatia, não teve sinergia. Sim. Que aí vem... já aconteceu situações assim, Alexandre? Na qual você estava desenvolvendo um projeto para uma empresa. E aí, no decorrer desse programa de 3 meses, você não teve empatia, você não teve sinergia, teve desalinhamento ali, às vezes, com os founders. E, vamos parar por aqui, que vai ser melhor para todo mundo. Já. Tem uma conversa, a gente pode ter um outro dia de colocar um chopp na mesa, tem casos assim isso a gente gosta. Muita risada. Porque na época não foi tanto de dar risada assim, mas... o founder, às vezes, ele é muito ególatra. E desculpa, se você é founder e está me escutando, muitas vezes... Não, e detalhe, tá, Alexandre? Não fica recatado em falar o que deve ser dito. Sim. Porque a gente na Confra preza diversidade. Então, tem gente que às vezes vai gostar, tem gente que às vezes não vai gostar e tá tudo bem. A diversidade também respeitar. Não, eu estou falando pela minha experiência prática, não estou generalizando. Isso. Eu já ajudei 7 startups, peguei founders ególatras. Não vou nomear porque não vem ao caso, mas
muitas vezes, ou nas vezes que eu peguei experiência própria, o founder acaba sendo o teto do crescimento da startup, porque ele quer dominar tudo, ele faz muito microgerenciamento. Então, quando acontece isso, chega uma hora que para mim não faz sentido, porque o C as a Service, que não é consultor, que é o estilo fazedor como eu, a minha intenção de entrar e ajudar, por exemplo, se você tem uma startup, Nath, e a gente combina que é você ter o C as a Service, a minha intenção é estender esse contrato de 3 para 6, de 6 para 9, porque eu quero ir conhecendo, e na minha saída, é aquilo que você falou, eu viro um conselheiro, um advisor, ou a gente faz um acordo de equity, eu levo um pedacinho de equity, porque eu acredito na tua startup. Exato. Então, nossa, sabe a relação, ela terminou naquele problema, mas ela se mantém eu querendo o teu crescimento. Perfeito. Só que também acontece jornadas que eu faço que eu falo, putz, não curti o rolê, o business é legal, mas o founder, mas putz, o pensamento aqui não é bem o que eu acredito. E diferente do mundo corporativo, que a gente acaba entrando numa máquina e você, independente se você gosta ou não, você precisa ficar porque você está preocupado com crachá, com benefícios. Acho que aqui não é um emprego, é um trabalho. Então, quando a gente está trabalhando, eu hoje prezo muito por estar trabalhando em propósito. Exato. Na startup que eu estou atualmente, eu estou trabalhando em propósito. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso é. Você vira 300 horas por dia, mas feliz, animado, e pulando. Provavelmente você já deve ter passado situações assim como eu, de prestar consultoria para uma empresa, né? Consultoria, porque até então não conhecia CMO as a Service. E às vezes o empreendedor não ter recurso para continuar te pagando. E aí você fala, cara, eu acreditei tanto nesse projeto, eu vejo brilho nos olhos desse empreendedor, que eu vou entregar a si mesmo. Então, assim, eu já fiz isso. Já entreguei projeto até o final, sem até mesmo ser remunerada, porque eu acreditava no potencial ali da startup, do empreendedor. Isso já aconteceu com você? Não, comigo não. Eu faço um contrato sempre... tem remuneração. É uma remuneração que cabe, então sou bastante sensível ao que cabe na startup, porque uma startup não vai conseguir me remunerar o que eu ganhava na vida corporativa. Sim, até porque a ideia é justamente facilitar esse acesso. Então, oferecer para startups C-levels, né, que se dedicam tempo, mas não exclusivos, vamos deixar isso claro também, que não são exclusivos para startup, mas que conseguem levar essa bagagem de experiência, né, essa bagagem de contatos, de relacionamento para ajudar a acelerar aquela startup. Exato. E aí você toca um outro ponto, porque às vezes me perguntaram recentemente, uma pessoa também quer ser C as a Service, uma CHRO as a Service. Ela falou, mas você faz um pacote de horas? Eu falei, não, horas quem faz é consultor. Eu pego desafios. Então, nesse contrato de 3 meses, um contrato de 3 meses eu pego 3 desafios. Então, a founder me dá os desafios, eu faço esse mergulho de 2, 3 semanas, valido ou não os desafios, assinamos um contrato, né, de 3 meses, eu vou te resolver isso. Beleza. Chegou lá no final, seguimos ou não? Putz, não tenho mais grana. E de beleza. 3 em 3 meses rever, né? Exatamente. Ter o feedback, ter a maturidade de ambos conversarem ali, entenderem o que está sendo, o que está propício a avançar como estratégia e o que não está. Porque empreender é viver em riscos. Total. É um estilo de vida realmente. Sim. Então, você também se dispor a Chief as a Service para startup, nesse modelo, é você saber lidar com isso. Sim. É você baixar a tua ambição de remuneração e pensar muito mais no longo prazo do que no curto prazo. Porque nessas 7 que eu trabalhei, nenhuma delas eu não renovei. Todas eu renovei. Ou depois virei um mentor, um conselheiro, um consultor. Mais distante para reuniões esporádicas. Porque você acaba conhecendo o negócio e depois, quando a pessoa quer uma mentoria, ela vai buscar quem? Quem conhece o negócio dela com propriedade. Porque hoje, mentor, anjo, tem de balde por aí. Tem. Então, palpiteiro tem de balde. Acho que a diferença aqui do C as a Service de verdade é que é uma pessoa que está interessada em te ajudar de verdade. Ele quer fazer. Ele não quer palpitar. Porque para sentar na mesa e ficar dando opinião, a Confra tem que ir para cá, tem que ir para lá. E é o que mais acontece e é o que mais frustra um empreendedor. Vamos ser realistas. Total. Né? Porque o empreendedor, eu sei que está aberto a feedback, sua maioria está aberta a feedback, a pontos de melhorias.
Mas também tomar cuidado para que esses pontos de feedback não viram seu sabotador. Sim. Né? Não vão ser aqueles pontos que vão te colocar para baixo, que vão menosprezar o seu produto, a sua entrega. E eu vejo que, às vezes, o empreendedor ele se fecha muito numa caixinha. Sim. Eu sei porque eu me fechei. Né? Quando fundei a Confra junto com o André e com o Diogo, foi muito nascendo nesse propósito. Eu estava empreendendo, né? Tinha uma empresa, uma consultoria de marketing para franquia. Então, já entrando aí na parte de consultoria. E eu não conversava quase. Eu estava no escritório já com 3, 4 estagiários, já com medo de receio. É o momento, eu tenho um fluxo, ou não, para já contratar. Né? Não queria um investimento. Enfim, a gente estava passando por um momento ali super complexo. E a Confra nasceu muito assim. Nesse intuito de trazer pessoas, né, empreendedores que pudessem compartilhar ali suas dores. Então, eu me recordo do primeiro encontro da Confra, encontro de 10 empreendedores. A gente levou aquele pão metro e cada um levava sua cervejinha, né, gente? Porque confraria também é isso. Então, assim, eles levavam, cada um levou a sua bebida e a gente comprou aquele pão metro e todo mundo compartilhando, desafio. E a gente não sabia o que a gente ia fazer ali. A gente, a princípio, não sabia no primeiro evento. E aí eu trouxe essa dor. Eu falei assim, olha, gente, eu queria compartilhar com vocês. Quando que vocês identificam o momento certo de contratar pessoas? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me comprometer, de gostar daquele profissional e não conseguir cumprir com o meu acordo com ele por uma questão financeira. E aí eu ter que ir para a questão de empréstimo. E isso varou a noite toda. Isso foi o assunto. Então, eu percebi ali de que são dúvidas práticas, são dores práticas que às vezes têm que ser levadas para a mesa e compartilhadas. E aí eu recebi tanto feedback que assim me fez, na época, tomar a melhor decisão, e eu tenho certeza que foi a melhor decisão. E eu vejo isso também sendo construído dentro de uma comunidade. Então, a gente tem uma comunidade hoje que tem empreendedores de diferentes níveis, né? Então, tem aquele empreendedor já serial e que já tem uma longa jornada maravilhosa e construída. E que pode ser, né, um CMO as a Service, pode. Um CTO as a Service, enfim, para outras startups que ele acreditar. Mas um ponto mais importante disso, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, é o alinhamento de propósito. Sim. Né? É a empatia. Porque é você acreditar no sonho do outro. É você apostar naquilo. É só, né, seu tempo, sua dedicação. Sim, total. Porque não é um emprego, é um trabalho. Então, a hora que você tem um trabalho, a missão que você vai me dar tem que brilhar o meu olho. Eu tenho que entender que eu estou aprendendo. E desses 7 desafios que eu tive, se você perguntar, você estava 100% preparado para todas as coisas? Não. A gente nunca tá, né? Mas isso para mim que é o trade-off, porque para mim eu estou ganhando bem menos do que eu ganhava na vida corporativa, mas eu tenho uma carga de aprendizado que eu preciso ralar. Por isso que, e eu aqui, sem errar muito, de cada 10 executivos que tentam ser o C as a Service, 8 não rolam. Porque ele não desapega daquele modelo de... Não, eu quero sentar na mesa e só dar direções. Não. Sim. Startup você não vai dar direção, e outra, você vai arregaçar a manga e fazer. Isso. Além de você, às vezes, não ter nem time, porque às vezes acontece, né? Não ter nem time, você também não tem recurso. Não, você não tem recurso, então não tem agência, mais com menos. Não tem budget, você não tem nada. Então, muito comum. Eu tenho que ir lá no Canva, criar a copy, depois mandar para a gráfica, ir lá, pegar, fazer o adesivo, depois ir colar. Então, coisas que eu fazia quando eu era estagiário. Numa startup, é normal, você sabe disso, mas quem está no mundo corporativo, principalmente aqui nos graus mais altos, nem sonha fazer isso. Tem 300 pessoas para fazer isso. Então, você tem que ter uma genuína vontade de ir lá para o fim da fila, desapegar, reaprender, e aí ganha velocidade. E aí fica muito fácil o encaixe. Então, hoje já estou numa época que as startups começam a bater na porta. Putz, Václav, vem aqui, me ajuda, tem um desafio, tarará. Muito legal isso. E cada vez a minha conversa com eles encaixa mais rápido, porque eu já tenho 4 anos de experiência prática fazendo. Então, vamos falar sobre isso. Você tem time que trabalha junto com você? Você consegue escalar esse modelo? Na verdade, assim, vou até mudar a pergunta, pessoal. É um modelo isso?
Você tem metodologias que você aplica e que faz isso acontecer? Como que funciona? Tá. A Senior 4560, ela não é uma plataforma. Então, eu vou fazer uma comparação. Tem o Chiefs Group, da Cris Mendes, que também, quem não conhece, super recomendo, que é uma plataforma Nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Os links. Que é uma plataforma de Chiefs. Então, você tem lá... Você vai lá, assim como uma plataforma como, sei lá, uma Vitude da vida de saúde mental, que tem os psicólogos. Então, você vai lá e escolhe o Chief adequado para o teu desafio. Beleza. A Senior é uma boutique. Então, eu vou e ajudo. A metodologia é minha. O que a startup está acessando sou eu ou 2 ou 3 chiefs que trabalham comigo. Então, é isso. Eu gosto de trabalhar assim. Não, eu não tenho nenhum colaborador, nem quero ter. Porque eu faço através das pessoas da startup. Porque, para mim, aí que está o segredo. Você vai dentro de uma startup e aquilo vira a tua equipe. Não fazer ela ficar dependente de você. Exato. Para tomar decisões. Exato. Isso daí eu acho que é o maior desafio, né? De um Chief as a Service. Porque eu entro, faço a diferença, entrego, treino as pessoas, eu saio e a rodinha continua girando. Se eu colocasse uma equipe minha lá, ou de consultores, ou o nome que fosse, para mim não seria legítimo. Então, realmente, eu estou a serviço do negócio onde eu estou. Perfeito. Alexandre, me conta uma coisa. Você consegue pegar mais de um projeto? Quantos projetos você pega? Porque você é uma pessoa. Ótima pergunta. Eu pego no máximo 2. Porque como eu estou dentro do negócio, e outro dia até um amigo me fez a provocação. Putz, por que você não pega 6, 7? Você pode ganhar muito mais dinheiro. Exatamente, vai escalar, né? Porque tudo é escalar. Tudo é escalar. Negócio bom é escalar, mentira. Aí eu falei, cara, o meu modelo não é escalar, meu modelo é boutique. É estar a serviço de um negócio, do crescimento desse negócio. Logo eu posso pegar 2, no máximo. E esses 2 já me deixam bastante atarefado. Porque eu entro, a equipe reporta para mim, o dia a dia é meu, eu tenho 2 Slacks, eu que estou dando direções, eu que estou indo lá fazendo, o mesmo adesivo num eu vou fazer no outro. Eu ponho a mão na massa mesmo. Eu não tô entrando em startups que tem uma equipe de 40, 50 pessoas. Eu acho, geralmente, as startups que eu trabalho têm equipes entre 20 e 30 pessoas. Hoje eu tô eu tenho a maior equipe, que eu tenho 10 pessoas embaixo de mim. Legal. Muito comum ter uma pessoa, 2, 3. Então, é mão na massa mesmo. E as empresas te procuram também? As grandes companhias? As grandes, sim, porque eu acabo fazendo algumas ativações de intraempreendedorismo. Então, já fiz na Seara, já fiz na Porto Seguro. Porque com essa cabeça de startup prática, vivendo na prática, então isso também é interessante, porque hoje eu consigo fazer um paralelo, inclusive o artigo, eu não sei quando que vai sair essa conversa nossa aqui, mas o artigo do mês de junho da HSM Management que eu escrevi são sobre 4 aprendizados, 4 coisas que eu faço numa startup que eu poderia levar para dentro de uma empresa tradicional. Por favor, já compartilha aqui com a gente. Porque para mim, se você me pedir para resumir, uma palavra é escassez. Porque o que a startup tem que a empresa grande não tem? Escassez. E na escassez, ela é mágica em vários sentidos. Então, vamos falar da palavra colaboração, do C de confraria, que está no propósito da confraria. A colaboração dentro de uma empresa tradicional é uma colaboração política. Então, se a gente vai colaborar, você está no jurídico, eu estou no marketing, o que nós ganhamos nessa colaboração? Porque senão eu não vou perder meu tempo com você. Exatamente. E, gente, eu passei 25 anos nisso. É Congresso Nacional. Quem está aí trabalha numa empresa estabelecida é Congresso Nacional. Duvido que eu tô enganado. Foram 25 anos nesse tipo de negociação. Sabe, putz, eu preciso desse recurso, mas o que eu ganho? É culpa da empresa, né, Alexandre? É o jogo político corporativo. Às vezes a empresa, ela tenta mudar essa cultura. E ela é possível, né? É possível transformar essa cultura, mas é um processo. Que é muito difícil, Nath, porque isso vem de tanto tempo, e são culturas, né, empresas muito complexas, principalmente as multinacionais, vários países, vários jeitos de pensar. E também tem esse lance que as pessoas perguntam, qual que é a cultura da empresa? A cultura da empresa são as pessoas da empresa. Sim. Você quer saber a cultura de uma empresa? Vai lá na primeira semana da pandemia. Ali você viu a cultura da sua empresa. Você quer descobrir a cultura? Uma época de crise. Aí você descobre a cultura. Sim, sim. Se a empresa é mais afetiva, se a empresa é mais racional, aí você descobre. Então a escassez, ela é muito interessante, porque a escassez na startup, ela gera uma colaboração ativa.
Na própria Confra, quando a gente colabora, quando eu colaboro com você, eu não estou preocupado com o que você vai me dar. Sim. Eu estou te ajudando porque você tem um problema que eu posso ter amanhã. É o espírito giving de contribuir. De dar. E de dar sem receber. Porque a gente sabe que todo mundo precisa um pouco. Então, amanhã talvez não é você, é o Marcos, é o Vitor, alguém vai me ajudar. E tá tudo bem. Então, eu brinco que é uma colaboração ativa. Na empresa é uma colaboração política. Então, a escassez dá muito esse tom. Né? E na empresa é muito abundante, tudo é muito abundante. Eu vou até dar um ganchinho aqui, né, nesse comentário. A gente, com o Confra Hub, que a gente cria, desenvolve e acelera comunidades empreendedoras, a gente lida isso muito como uma nova estratégia de marketing, né, de engajamento, de posicionamento. E a gente não consegue entrar dentro de um projeto, desenvolver uma comunidade para qualquer empresa que seja, sem um olhar para trás em cultura. Então, dentro das nossas metodologias, a gente tem metodologias que a gente entra um pouco mais a fundo da cultura. Porque não adianta você criar uma comunidade com o senso todo colaborativo, o senso de conexão, de compartilhar várias coisas legais. Mas se isso não tiver na base da estratégia também da companhia que está sendo a mantenedora, às vezes a empresa mãe daquela comunidade, não se vai para frente. Fato. Porque o senso de comunidade é pertencimento, Sim. é colaboração. Eu brinco que você comentou do C da Confra, né? Mas colaborar, conectar, compartilhar e a confiança. Porque é isso que se forma uma comunidade. É aquele senso mesmo de pertencimento, de ser acolhido, de ter empatia, de saber lidar com a diversidade, que é um ponto extremamente importante que a gente adora comentar na Confra, né? Seja diversidade de gênero, seja geográfico, enfim, diversas de pensamentos cognitivas. E isso é um senso que se desperta, mas não adianta se construir isso sem estar um alinhamento com a empresa. E já aconteceu empresas nos procurar, como que a Confra pode nos ajudar a criar a comunidade, a nossa comunidade, etc. E a gente, na hora que a gente faz o briefing inicial, o entendimento do business, a gente perceber que, não, a melhor estratégia não é uma comunidade. A melhor estratégia é você apoiar uma comunidade. Ou você entrar em alguma comunidade que tenha fit com o seu business, né? E etc. E não criar a sua. Total. Então, e tem aí, Nath, uma palavrinha que eu uso muito, que eu acho super importante no mundo que a gente habita hoje, vulnerabilidade. Sim. Porque a vulnerabilidade... muitas vezes as pessoas falam vulnerabilidade eu mostrar fraqueza, não tem nada a ver com fraqueza. Para mim, vulnerabilidade é você ser transparente e ser autêntico. E seja numa startup, seja numa empresa, acho que para você frequentar uma comunidade, você tem que ser vulnerável. Sim. A dizer, eu não sei, me ajuda. Isso. E a gente aprende nas empresas, principalmente tradicionais, a ser invencível. Né? Quantos eventos a gente vai no mercado e a pessoa que sobe no palco, que estava tomando um cafezinho ali com a gente ali atrás, falando, nossa, tá osso, não consigo. Sobe no palco, só falta abrir a camisa e sair voando. Sou super-herói. Eu falo, cara, o que aconteceu nesse percurso de 10 metros daqui do café para o palco? Então, a vulnerabilidade para mim é muito importante. Até para ser um C as a Service, você precisa ser muito vulnerável. Porque aquilo que você falou, você precisa conectar muito com o founder. Porque você precisa entender, né, ter o rapport ali de entender qual que é o problema, conectar com a pessoa, conectar, entender a cultura, sabe, se desarmar. Porque eu já falei com executivos com a pretensão de ser o C as a Service e que já chegava assim, não, porque eu trabalhei no mundo corporativo a vida inteira, porque startup é uma bagunça, porque eu vou chegar lá, porque eu vou arrumar, porque eu vou fazer, porque eu fui... Cara, você não vai durar 2 dias. Não é assim porque a startup quer. Só que tem um processo e um jeito de você fazer uma transformação. Que não é na porrada. Não é. Não funciona assim. Então, na startup que eu estou agora, a gente está fazendo uma mudança completa no modelo de vendas comercial. Então, você tem que ter a habilidade de trazer pessoas que não têm a mesma bagagem que você. E que o empreendedor também esteja aberto, né, a ouvir esses conceitos. Total. Porque eu já me deparei com um empreendedor que, olha, para mim era nítido. O problema não era a comunicação, o problema não era o time, não era a cultura. Às vezes era ajustes de produto ou um ajuste de venda, Sim. na estratégia de venda. E aí você passar isso para o empreendedor pode soar, poxa, mas já está dando palpite no meu negócio. Mas sempre funcionou assim, vai continuar funcionando.
né? Ou acreditar demais. Então, assim, um empreendedor também tem que ser vulnerável, ele também tem que ser flexível. Total, mas né? aí tem muito essa... Para mim, a maturidade, a senioridade ajuda muito a você saber quando fazer isso. Porque quem criou o negócio, né, gestou aquele negócio e está na jornada, tem as suas certezas. E é normal, porque muitas vezes você chegou do ponto A ao ponto B fazendo do jeito que você acreditava. Só que do B para o C, não rola. Por isso que eu comentei, né, que às vezes o empreendedor passa a ser o teto. Então ele tem que entender que ele precisa ir de lado e trazer alguém que tem expertise numa determinada função melhor do que ele. Isso não é demérito para ele. Não. É você trazer, é a mesma coisa. Pô, eu jogo futebol. Só que de repente eu estou jogando a Série B, eu recebi investimento, vou jogar a Série A. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, que jogava a Série B, vai para a Série A. Os jogadores não precisam melhorar o nível, o técnico, tudo precisa melhorar. É a mesma coisa. Então você precisa trazer gente mais qualificada. Isso não quer dizer que você, empreendedor, não sabe. Você deu a direção, você é o sol. Né? Tem uma headhunter que falou isso para mim que eu achei muito legal. Que o empreendedor ele é o sol. Só que o sol, do mesmo jeito que ele ilumina, se ele fica muito perto, ele queima. Então tem hora que você precisa se afastar e dar direção. Você ganha outra missão de crescer o negócio, de buscar investimento, de abrir vendas e deixa pessoas tecnicamente melhores que você tocando o negócio. Então, que é o que me encantou, esse tema, né? É uma nova forma aí de gerar oportunidade para o empreendedor acelerar suas empresas com TIFF as a Service. Isso que você está comentando é tão importante, Alexandre, que eu espero daqui a alguns anos, né? Mais alguns aninhos aí pela frente, eu consiga mudar aos poucos o mindset do empreendedor nisso. Ele ser tudo um pouquinho no início faz parte dele. Exato. É a essência, é a veia empreendedora, é isso. Né? Ele ser holístico e ele fazer tudo um pouco. Mas ele ele parar e identificar, opa, isso eu não tenho afinidade. Ou, olha, isso eu não consigo fazer muito bem. Eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que faça melhor do que eu. Porque eu também já me deparei com um empreendedor que tem medo. Sim. De contratar profissionais muito bons e tomar o lugar dele. Então, como assim? Mas é o ego. Muitas vezes é o ego, pelo menos na minha experiência prática, foi o ego da pessoa se sentir ameaçada. E gente não tem ameaça. Pô, a gente, né... Na verdade, a sua empresa, a base da sua empresa é você mesmo, né? Sim, e pelo menos eu cresci, né? Sou geração X, no modelo onde o chefe sabia mais do que a sua equipe. Hoje o líder, ele é um maestro. Eu não sei tocar violino melhor do que o violinista. E tá tudo bem. É você aceitar. O founder, ele é um grande direcionador. Olha, a gente tá indo para cá, eu criei esse negócio para isso. Ele que tem que ir lá encantar o fundo, vender com paixão. Só que, tecnicamente, ele vai ter uma limitação. Sim. Então, muito comum, né? Engenheiros que estão no cargo de CMO ou de vendas. Então, você dá espaço para alguém que faz muito bem isso. Você ganha, o teu negócio ganha. E a pessoa que vem ganha, todos ganham. Então, não tem perda, tem ganho. Só que precisa existir essa, acho que maturidade, ou esse desapego, como né, a gente quiser falar, do founder falar, olha, eu vou abrir espaço aqui. E outra, sabe o que você ganha, Nath? Uma pessoa para trocar de altíssimo nível. Sim. Então, muito comum. vai te conectar também com outras pessoas de altíssimo nível. Exato. Então, hoje, nas startups, muito comum. Como eu 25 anos no mundo corporativo, principalmente startup B2B que me contrata, eu dou acesso para o mundo B2B e eu arrumo toda a narrativa, como você faz vendas corretas. Porque você já esteve do outro lado. Eu comprei. Né? Você comprava. Exato. Então, então você está trazendo alguém de altíssimo nível. Então, muito comum também nas discussões dos boards de startup ser aquela discussão muito técnica, mas pouco estratégica. Então, você traz uma pessoa que eleva a discussão. Você está ganhando, você está aprendendo. E ou o Si que está chegando lá também. Então, nossa, você levar o nível de discussão para essa turma mais técnica que está aqui embaixo, o braço, ele começa a falar, nossa, cara, que coisa legal, eu quero conversar com aquela pessoa. Você leva o nível da startup como um todo. Então eu vejo muito ganha. Tem pouco perde. Acho que existe ainda uma barreira por talvez algum medo, por ser um modelo novo. E tudo que é novo a gente tem medo. Tudo que é novo. Mas o meu convite
aqui para quem está, né, você aí que está nos assistindo, conversa, você não precisa contratar. Conversa com, vamos tomar um café ou com algum C as a Service, conversa. Tem hoje algumas plataformas no mercado, acho que vale dar a oportunidade da conversa e ver o que acontece. E isso é interessante, né, Alexandre, porque o sucesso também está em a gente conectar com pessoas diferentes. Eu coloquei isso como uma meta, por um período, e agora eu tento seguir, enfim. Mas pelo período que eu estava mais precisando, eu coloquei como meta: vou chamar alguém para tomar um café ou um almoço uma vez por semana. Alguém que eu não tenha tanto convívio. E isso me gera tanta oportunidade, tanto papo bom, sabe? Tanta sinergia. E foi um pouco o que aconteceu com a gente, né? Foi. Poxa, vamos ali fazer um bate-papo, vamos entender o que um outro, quais são as iniciativas, e estamos aqui, né? Gerando mais valor ainda, espero eu, para todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, eu acho que é isso, sem ter medo de compartilhar, né? Chamar, convidar para um cafezinho. Sempre. Que as portas estão sempre abertas. Exatamente. A gente acaba ficando sempre nos grupinhos que nos dão conforto, arrisca. Né? Teve um momento da minha vida que eu brinco que eu fiz um sabático produtivo. Eu falei com 264 pessoas. Nenhuma delas eu conhecia, todas C-level. Sim. E as pessoas, mas como é que você conseguiu? Eu falei, eu ligava para a pessoa, batia na porta, ou se eu queria falar com alguém, a Nath conhecia, eu falava, Nath, você me apresenta aquela pessoa? Eu não conheço. Exatamente. Se apresentava, eu conversava e ela apresentava a outra. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de pedir ajuda. Sim. Então, às vezes, você quer falar com uma determinada pessoa, putz, você me ajuda, vai lá no LinkedIn, vê quem conhece e vai bater um papo. O máximo que você pode ter é um não. O não a gente já tem sempre Exato. na vida, então... Mas, nossa, é muito poderoso. Ativa, né? Ativar as redes, né? Na Confra a gente faz muito isso. Ativa a rede, super importante. Alexandre, muito obrigada. Foi muito válido o conhecimento, toda essa bagagem, essa experiência você compartilhar aqui com a gente. Eu espero que também tenha mudado um pouco o seu mindset, né? Aberta e novas oportunidades para você que está nos assistindo. Esse é o intuito do nosso podcast. É a gente trazer aqui na prática coisas que estão acontecendo e que estão sendo vivenciadas aí no dia a dia do empreendedor e das empreendedoras que estão à pró do seu negócio, do seu sonho de transformar. Alexandre, para a gente finalizar, eu adoro... Tem alguma dica, algo que você possa passar para os empreendedores refletirem? Agora é o momento de eu ter um TIFF as a Service? Existe esse momento? Como que... Só para a gente finalizar aqui, para que todos saiam já pensando, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo e que tem empresas já devem estar, nunca parei para pensar nessa oportunidade. Eu acho que é o momento, eu vou dar duas métricas aqui. Se você já está faturando acima de 2, 3 milhões e você tem um problema de crescimento que você não está conseguindo resolver, está na hora de acessar alguém. Porque um olhar de fora experiente pode te ajudar. Porque às vezes... você tem uma turma tecnicamente muito forte, mas está faltando aquele clique. Está faltando aquela pessoa mais experiente para conectar uma outra coisa. Às vezes você tem um problema de product market fit, ou go to market, ou de narrativa. Nada como uma pessoa de fora também, né, Alexandre, que não está ali imerso, mergulhado na empresa, no produto, no serviço. E mesmo, porque a gente está falando aqui marketing e vendas. Aí se você fizer essa mesma pergunta para o... mas e um CTO as a Service? Às vezes você tem ali a pessoa ou a equipe de tecnologia daquela startup é a mesma equipe do começo. Já rodou 2, 3 anos. Então, será que essa equipe está conseguindo acessar tudo aquilo que precisa ser feito? Será que trazer um CTO as a Service por 3 meses para olhar, olha, deixa eu ver o meu roadmap de tecnologia, se eu estou usando as melhores coisas, se as pessoas têm as capacidades, as habilidades corretas... Porque essa CTO as a Service pode chegar a fazer um assessment do como está o modelo de crescimento tecnológico, check, valida, segue. Porque isso, quando você for fazer uma rodada de investimento, vai te deixar muito mais confortável e seguro no use of proceeds, né? Nesse dinheiro, aonde que eu vou aplicar. Então, acho que é uma visão de futuro, né? Ajudar a mirar um caminho para o futuro. Total, porque também. o C as a Service pode ser um validador do teu caminho. Não só um acelerador, mas um validador. Então, acho que tem vários usos. De novo... acho que está dada a oportunidade de você acessar alguém muito bom naquilo que faz, com alta experiência, para uma necessidade tua, que você precisa agora, um problema de negócio. Perfeito. Por que não?
Por que não? Mais uma vez, obrigada, pessoal, por vocês, né, estarem aqui acompanhando esses episódios do ConfraCast. Espero ter trazido valor, gerado valor nesse conteúdo. Aqui abaixo eu estou compartilhando sempre o link, artigo seu da HSM também, que é uma grande parceira nossa, inclusive. Legal. Nós vamos compartilhar. E o seu acesso para o pessoal entrar em contato com você. Como que faz? LinkedIn também tem um podcast para quem tem um livro. Ah, queria falar do seu podcast. Boa. Vamos soltar aqui? Vamos. Um spoilerzinho? Vamos. O lado I. Lado I de quê? Das pessoas inquietas, insatisfeitas, inconformadas, inovadoras, empreendedoras. Você que está aí nos assistindo provavelmente é uma pessoa inquieta. É um lado I. É um lado I. 4ª temporada, mais de 50 episódios. Só procurar em qualquer Spotify, Apple, Play, por aí vai. Não, perfeito. Lado I e o lado C. Tem muita sinergia. Cheio de lados. Cheio de lados. Boa. Mas, na verdade, a gente é tudo do mesmo lado. É isso, né? aí. Pessoal, muito obrigada. Alexandre, obrigado pela presença. E espero te encontrar aqui recentemente para a gente abordar novos assuntos, novas oportunidades que estão aí a todo vapor no mercado. Boa. Obrigado, Nath. Um abraço, Obrigado, pessoal.